2024. Já está conosco a Rafaela da Silveira Corrêa, ela que é nutricionista e professora, e que vai conversar com a gente sobre um relatório que aponta que nos últimos 4 anos, 62% dos novos alimentos comercializados no Brasil eram ultraprocessados. Bom dia, Rafaela, obrigado por nos atender. Muito bom dia a todos os ouvintes também. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, esse relatório aponta que 62% dos novos alimentos lançados no Brasil em 4 anos são ultraprocessados. Na tua visão, qual é o principal risco desse dado para a saúde da população? Olha, primeiro, eu acho que precisa que toda a população entenda o que é um alimento ultraprocessado, Perfeito. né? Que é aquele alimento que a gente olha uma lista de ingredientes extensa, são normalmente ingredientes químicos, muitas vezes adicionados pela indústria para dar sabor, cor, aumentar a durabilidade. E a gente já tem assim muitas evidências de que quanto mais se consomem esses produtos, mais avançam aquelas doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, câncer, obesidade. Então, ter um ambiente alimentar onde a gente tem muito alimento ultraprocessado é um ambiente fértil justamente para aumentar todas essas doenças que eu falei, diabetes, obesidade, diabetes, câncer. Estamos conversando com Rafaela da Silveira Corrêa, nutricionista e professora. E tem algum risco maior para alguma faixa etária, principalmente para crianças, idosos, ou é geral? Qualquer pessoa está suscetível a ter problemas consumindo alimentos ultraprocessados? Por favor, Rafaela. Perfeita a tua pergunta. Na verdade, o risco ele é para toda a população. O que vai mudando conforme a idade vai, né, se passando são os riscos associados, mas esses riscos são cumulativos. Imaginem vocês, né, que uma criança que começa lá a introdução alimentar dela, consumindo já esses produtos, ela vai aumentando assim o risco dela de desenvolver obesidade e com isso ter alterações metabólicas. Então o risco ele é de todo mundo, né? Não escolhe faixa etária, nem faixa etária, nem faixa de renda, né? A gente sabe que toda a população está sujeita a esse risco, né? E por que é que a indústria de alimentos lança essa quantidade tão grande de produtos ultraprocessados, né, em comparação com os in natura, né? É uma questão de custo, validade, aceitação, né? Como que você avalia isso também? Perfeito. Na verdade, é um conjunto de todos esses fatores, né? A gente tem um processo de industrialização dos alimentos e que, sim, a adição desses ingredientes muitas vezes confere maior palatabilidade. Então, a indústria sabe que quando tu consome um alimento que tem ali combinado açúcar e gordura, a tua chance de querer comer mais e de continuar comendo aquele alimento é maior, né? Então, tem esse fator. Então, justamente a gente usa o termo hiperpalatabilidade. Vocês conseguem reconhecer aquele alimento que tu começa a comer e, ai, nossa, tu nem percebe quando vê, tu acabou, né? Esse é um alimento hiperpalatável. Então, a indústria, tanto ela, sim, se utiliza disso, também é para aumentar o tempo de prateleira. A gente, com isso, a gente fere também a nossa cultura alimentar, porque imagine vocês que o mesmo produto que tu pode comer aqui no Brasil, tu come nos Estados Unidos, come na Colômbia, tu come em qualquer lugar do mundo. Então, quer dizer, não respeita a cultura alimentar de cada lugar. Tem também fatores econômicos, porque esses produtos eles são sintetizados a partir de partes de alimentos. Então, a indústria consegue aproveitar tudo que tem disponível, né? Mas, com certeza, sempre colocando aditivos químicos, adicionando corantes, conservantes. Quer ver um ótimo exemplo disso? Pensa num nuggets. Um nuggets ele não é feito de carne de frango. Ele é feito com carne mecanicamente separada de frango. Tudo que sobrou da produção do frango, que é utilizado para preparar aquele, né, aquele bolinho ali de frango,
e que, para se tornar palatável, são adicionados inúmeros corantes, conservantes e aditivos químicos. É interessante você trazer isso, porque dia desses eu comprei um hambúrguer, não vou falar onde, mas Não tem problema. nas fast foods, enfim, e deixei guardado no porta-mala do carro. Um mês e meio depois eu fui abrir, ele estava intacto, tanto o pão quanto a carne. Esse é um produto extremamente ultraprocessado. Exatamente, o teu exemplo é perfeito, porque é isso que a gente observa, né? Nem a bactéria quis aquele hambúrguer, porque ele já tem Que tanto horror. aditivo químico, ele já tem tanto processo químico empregado nele, que a gente acaba. Então, e tudo isso o teu corpo está absorvendo, metabolizando, e assim vai justamente aumentando o risco de doenças futuramente. Meu Deus, É, olha. É tem, assustador, tem né? Essa frase que você fez, nem a bactéria quis, é algo forte, né? E pensar o seguinte, né? Esse relatório, ele na verdade traz, ele nos mostra o quanto esses produtos só aumentam nas prateleiras. E sim, a gente teve um avanço importante que foi a mudança da rotulagem. Esse estudo está atrelado, inclusive, a essa mudança da rotulagem. E a gente passou a ter aquelas lupas. Não sei se vocês já evitaram comprar algum alimento porque tinha uma lupa ali, alto em açúcar, alto em gordura, alto em sódio. Só que um outro problema que acompanha, né, essa questão é legal, ótimo, que bom que avançou a rotulagem, mas, por outro lado, a ausência de uma lupa dessas não quer dizer que o alimento Sim. é bom para consumo. Porque, inclusive, a indústria está se aproveitando de algumas brechas. Então a gente diminui a quantidade de açúcar e coloca um adoçante. E aí não aparece mais aquela lupa de alto em açúcar. Sim. Mas esse alimento não passou a ser um alimento, né, legal, assim, para um consumo habitual. O consumo de ultraprocessados, assim, de forma, digamos, consciente, eventual, seria o ideal, né? Porque é Que é bom, né? impossível fugir também, né, de tudo. Até porque, como a gente tem falado, alguns produtos até são mais baratos em relação a outros, né? Tem uma população aí que às vezes não consegue ter acesso a outro tipo de produto. Mas, né, qual é a sugestão que se dá, né, para as pessoas que eventualmente precisam recorrer a esse tipo de alimento? Claro. Primeiro, né, a gente precisa de política pública, porque o acesso ao alimento in natura minimamente processado tem que chegar para todos. E essa é uma briga muito grande, e sim, a gente observa alguns avanços, mas como tu trouxe em relação à questão econômica, existem locais nas cidades que a gente chama de desertos e pântanos alimentares, que é lugares onde tu tem um baixo acesso justamente aos alimentos que são mais saudáveis, que são os in natura e minimamente processados. Mas se essa for a nossa base da nossa alimentação, que é isso que a gente tanto luta para que aconteça, para que no teu dia a dia, para que no meu dia a dia, para no dia de todos nós, a base seja o alimento in natura, quer dizer, comida de verdade. Tudo bem, excepcionalmente ali, tu consumir um alimento ultraprocessado. E outra coisa é a gente começar a se atentar o quanto a indústria ela traz uma ideia de que a gente não vai conseguir dar conta, né? E eles usam muito tempo em relação a isso. Por exemplo, um macarrão instantâneo. Se tu for preparar um macarrão caseiro com um molho de tomate, talvez tu leve o mesmo tempo. Mas a indústria te vende a ideia de que ali tu tem uma facilidade, né? Então, quer dizer, sim, a gente pode consumir esses produtos, mas desde que eles sejam a exceção e não a regra. E para muitas famílias, eles têm se tornado a regra e não a exceção. Aquela máxima, né? Como é que é? Descascar mais e desembalar E menos. desembalamento. Perfeito. Essa máxima, ela representa o que a gente espera que todo brasileiro tenha acesso, né? Em primeiro lugar. É a Que tenha facilidade, né? acesso. Exato. É a E facilidade. facilidade é tu ter uma feira perto da tua casa.
Porque, ainda voltando a como a gente coloca em prática, né, o aumentar o consumo de alimentos in natura, é primeiro o planejamento. É também necessário a gente redistribuir as tarefas em casa. Muitas vezes é uma única pessoa, geralmente a mulher, é responsável por todas as tarefas. Uhum. Então, a gente precisa de uma redistribuição das tarefas, a gente precisa de um planejamento. Então, fazer a feira uma vez por semana, mas tem que ter feira perto da tua casa, senão isso já se torna inviável, né? E é legal, é um bom hábito. Estamos conversando com Rafaela da Silveira Corrêa, nutricionista e professora. Estamos falando sobre a questão do aumento de alimentos ultraprocessados no mercado. E eu tenho uma questão, aproveitando, não é exatamente sobre ultraprocessados, mas como é que funciona a questão relacionada à validade dos produtos, sejam eles ultraprocessados ou não? De fato, o dia que ele vence é o dia que, a partir do outro, ele não está mais apto a consumo, ou ele tem exceções, há um prazo, enfim, qual é a sugestão e qual é a orientação principal que você dá em relação à questão da validade dos produtos, por favor, Rafaela? Perfeito. A validade do produto, ele é, de fato, né, para ser cumprida, né? A validade que está ali é aquela que a gente tem que Eu sou muito chato seguir. com a validade. Tem gente que não é tanto. Eu sou muito Eu sou um chato pouco com a validade. flexível. Eu sou chato. Não, venceu hoje, amanhã tá no lixo. Porque não- Exceto o hambúrguer que ficou lá no teu porta-malas. Não, esse hambúrguer ele ficou de propósito. Eu botei pra justamente fazer o teste, Ai, não foi porque eu maravilhosa. esqueci, viu? Não foi pra consumo. Não, ainda bem, tu descartou esse hambúrguer, né? Por Exatamente, favor. claro. Mas é importante seguir, porque e isso é bem interessante, porque às vezes a gente associa que o alimento que está estragado é aquele que modificou as características dele. Mas isso não é verdade. Então, a melhor salada de maionese que tu pode ter comido na vida pode ser justamente aquela que está contaminada com salmonelose, né? Com a salmonela. Então, cuidado que a gente às vezes acha, não, eu cheirei o alimento e ele tá com um bom cheiro, ele tá com a cor inalterada. Isso não é um bom fator para avaliar se o produto tá ou não, porque as bactérias que causam as doenças transmitidas por alimento, porque qual é o risco, né? Vamos falar do risco. É eu comer e ter uma doença transmitida por alimento. É aquela, né, diarreia, mal-estar causada por ter comido um alimento estragado. O grande risco disso é para as populações com a saúde mais frágil, que são os adultos, os idosos e as crianças. Então, não recomendo, tá? O certo é a gente seguir a validade do produto e não seguir essa ideia de, não, tá, o alimento parece normal, né? Se a gente fosse seguir essa ideia, aquele hambúrguer do teu porta-mala podia ser consumido. E não deveria. E já que a gente tá falando desse comportamento em casa, muitas pessoas, por exemplo, fiz uma comida e não consumi tudo, acabou sobrando um pouquinho, eu deixo esfriando em cima do fogão para depois botar na geladeira. Isso também pode ser prejudicial, né? Sim, olha só, vamos juntar os nossos assuntos. Vai cozinhar, já cozinha em maior quantidade, porque isso já te adianta para ter comida para outro momento que tu não Perfeito. esteja, né, disposta para cozinhar. Então, isso já é uma forma de tu aumentar o teu consumo de alimentos in natura. É otimizar. Vou fazer arroz, não vou fazer só para aquela refeição, já faz em maior quantidade e já separa uma parte para guardar. A multiplicação das bactérias, ela sempre respeita, vamos lá, né? Tempo e temperatura. Se eu deixar em cima do fogão, eu tô deixando numa temperatura ótima para essas bactérias se multiplicarem. Então, o correto é a gente já transferir para preferencialmente um pote de vidro, né? E já armazenar na geladeira ou no congelador. Já separa a parte que tu quer guardar e já congela. Maravilha. Muito bem, Rafaela da Silveira Corrêa, nutricionista e professora. Só deixa claro, eu comprei o hambúrguer justamente para fazer o teste. Eu não quis comprar. Aliás, eu tenho. Brincando contigo. Não, daqui a pouco o pessoal vai, mas que. Não, eu ia te perguntar depois, quando encerrar essa nossa entrevista, mas por que tu esqueceu? Como não, é que foi você justamente porque. esqueceu? Não, e até para contextualizar, eu e minha esposa falávamos sobre isso e compramos e nós vamos deixar no porta-mala para ver. Mas por que no porta-malas? Porque ali a gente ia esquecer. Senão ia tirar e deixar em algum lugar. Perfeito. Era para esquecer de fato. E aí, quando fomos viajar, sei lá o que foi acontecer. Lembra do hambúrguer aquele? Olha só. Inteiro, Nossa. intacto, bonitinho.
Até se a Eu pessoa tava só estivesse com brincando fome. contigo mesmo. Não. Não, e inclusive, meu hábito, né? Eu tenho evitado bastante hambúrgueres e pizzas e tal, embora goste, de vez em quando eu como, assim, mas bem menos do que já comi numa época passada aí. E pra gente Vou te dar fechar. uma dica. Oi, diga. Quando for, quero comer um hambúrguer, quero comer uma pizza, escolhe comer em algum comércio local Sim, e não numa exato. grande rede de fast food. Exatamente, é o que Isso, eu gosto. isso, perfeito, porque isso já é, número um, ajudar a economia local e justamente tu vai comer produtos que são mais caseiros, né, via Exato. de regra. Até eu te questionar em relação à batata frita, que muita gente gosta. Batata frita que você compra batata, descasca em casa, você corta e coloca lá no forno, por exemplo, ela já vai ser assada, não vai ser frita, e vai ter um sabor muito bom também, né? E sendo frita em casa também é outra questão, você sabe o óleo que você colocou, enfim, né? Exatamente. E sabe que aquele óleo não foi reutilizado milhares de É. vezes, né? Enfim. E pra gente fechar, Rafaela, também um assunto assim que acaba fugindo um pouco da nossa pauta dos ultraprocessados, que é os vilões, né, da alimentação, porque enfim, a ciência vai evoluindo, né, as pesquisas vão mudando, vai descobrindo que um alimento faz mal, outro alimento faz bem, o ovo já foi vilão. Como que tu enxerga também esse movimento, né, e essas opiniões todas que todo mundo tem sobre tudo? Claro. Eu gosto de pensar sempre que acho que se a gente olhar para a alimentação dos nossos avós, né, dos nossos antepassados, ela nos responde muito essa pergunta, né? E que muitas vezes, se a gente começar a incluir, vou ter salada, vegetais nas minhas refeições, incluir as frutas nas minhas refeições, eu encontro o arroz, o feijão, né, o prato do brasileiro. Eu encontro a resposta e que talvez muitas das discussões elas nem precisassem existir. Quando o pessoal começa a discutir, eu uso manteiga, margarina, se tu usar em pequena quantidade, isso não vai ser um problema. Eu devo usar o sal rosa do Himalaia, o sal normal. Sal é para se consumir em pequena quantidade. Então, talvez a gente voltar um pouco para a base, né? O ovo é um vilão. Ele pode ser um vilão. Se eu consumir em grandes quantidades, ele pode se tornar um vilão. Então, o equilíbrio é a resposta para tudo. E a nutrição, ela é uma ciência em que a gente vai ter muitos dependes, né? Então, isso é bom ou isso é ruim? Depende, né? Depende do contexto, depende do como isso se inclui na tua vida. Ela não é uma ciência com respostas exatas. Maravilha. Muito legal. Obrigada, Rafaela. De nada, muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Nós que agradecemos.